Bem, então pode ir já para o seguinte. Fazer aqui uma apresentação rápida, na verdade, explicando aí um pouco como que nós surgimos, o que nós estamos fazendo, né, como é que funciona a nossa chamada de ideias, né, a nossa agenda estratégica, que é um trabalho de think tank, né, que a gente tem feito, a nossa atuação internacional, né, explicar um pouco aí da nossa rede, dos nossos aliados que a gente vem desenvolvendo, e vou terminar aí só mostrando para ficar o registro da nossa presença online, ok? Então, para situar aqui na história, né, na verdade a Abrafip começou a ser pensada como uma instituição em 2011, num congresso de plataformas tecnológicas que foi feito naquele ano em Poznan, né, que é a segunda maior cidade da Polônia, né, a convite do pessoal da Espanha, né, quem está no centro da mesa lá, o Julián Cesenha, que é consultor, né, lá na Espanha, e que arquitetou aí a participação, né, de gente de diversos países da América Latina, né, num processo, pode passar a próxima, que levou a gente, né, na época eu era o presidente da ALET, né, que é a Federação Ibero-Americana de Entidades Empresariais de TI, né, a CESPRO, que representa o Brasil dentro da ALET, né, fora, nós temos mais 18 países lá, inclusive Espanha e Portugal, né, e nessa audiência no Parlamento Europeu, né, é que foi aprovado, na verdade, aquela regulamentação que permitiu que as empresas da América Latina viessem a participar das chamadas de inovação da Europa. Isso foi em novembro de 2011 em Bruxelas, né, as fotos de baixo são da sala de imprensa aí do Parlamento Europeu. Você já deve ter visto aí na televisão com gente bem mais importante que eu sentado nessa mesa, né? A partir daí, então, a gente teve um processo aí de desenvolvimento, né, do lado de cá do Atlântico, né, de um movimento, né, de criação de plataformas tecnológicas, mas com um perfil diferente do que aconteceu na Europa, né? Do lado europeu, as plataformas são organizadas por temas, né? E como nós aqui, já foi comentado antes aqui já, nós não temos esse mapeamento de quem faz o quê, então nós resolvemos aqui na América Latina começar organizando isso por país e não por tema, né? Porque nós não temos isso nem a nível de Brasil, muito menos a nível regional, tá certo? Então, a partir daí se criou, nós temos aí ao longo dos anos, né, a criação de 8 organizações, né, vocês têm aí no slide 8 países, né, da Costa Rica até a Argentina, e a Abrafip, então, é digamos, o ponto brasileiro, né, precisa ser dito que de todas essas entidades nós somos aqui, está hoje mais ativa, trabalhando mais e de alguma forma até liderando esse processo. Mais adiante eu vou detalhar isso. Pode passar. Então, assim, uma das coisas que acho que a base disso, né, é que nós trabalhamos para de fato formalizar isso. Na Europa, as plataformas tecnológicas não existem juridicamente, elas são entidades informais, né? Aqui no Brasil começou do mesmo jeito, né? Na época a gestão era da Escola Politécnica da USP, né, era liderado pelo professor Moacir Martucci, né, vocês devem conhecer. Da escola? Da Poli. Da Poli? Da Poli. E ali, num determinado momento, a própria Comissão Europeia exigiu a participação da indústria, né, e foi ali que a CESPRO foi originalmente acionada nesse processo, né. E então, nesse processo de construção, né, em 2015, nós optamos por formalizar a Abrafip. Foi feita uma assembleia de fundação, né? Você esteve presente, deve lembrar, né? No hotel lá no Itaim, né? Staybridge, não? Isso, exatamente. Staybridge. Né? E a decisão estratégica que nós tomamos é a seguinte, né? No Brasil nós já temos um monte de entidades aí que disputam a filiação de empresas, o que nós procuramos não entrar nessa disputa, né? A gente decidiu ser uma entidade conformada por outras entidades e com foco nesse processo, então, de inovação colaborativa, né? Isso, de um lado, é estrategicamente interessante, e do outro lado, complicou o processo
formal, né? As exigências burocráticas para a gente conseguir liberar a nossa CNPJ levaram quase 1 ano e meio. Né? Mas tudo bem, está feito, né? Aí, então, né, vocês estão falando da tríplice hélice, nós consideramos hoje que a gente está presente em 4 segmentos, né? Nós temos, compondo, né, a entidade de forma oficial, né, como fundadores, a Federação Acespro, a B Telecom, que tem sede aqui no Rio, e a SBC, né, que congrega o pessoal do mundo acadêmico, né, de ciência e computação. E fora isso, a gente tem diversas associações aí como o caso da SoftSul, da Funsoft, da TechSoft, da Softex Campinas, do Softex Recife, a RioSoft, vários agentes de Softex, exatamente, que estão todos integrados então nessa iniciativa. Formalmente integrados, já existe uma filiação? Existe. Existe uma contribuição? Não. Não. Estamos rediscutindo isso. Está em fase de rediscussão. Exatamente. Então, fora isso, né, nós temos a colaboração de muita gente aí que formam pessoas físicas, né, que colaboram com a gente. Eu vou detalhar daqui a pouco algumas iniciativas. E ao longo do tempo nós tivemos a presença de pessoas, né, do governo, como, né, desde a fundação, nós tivemos participação de gente do MCTI, de gente da Embrapi, né, de gente da Embrapa, em diversos momentos, né, mas formalmente no Brasil, se tiver CNPJ como ONG, o governo não pode fazer parte. Por isso que nós chamamos aqui de observadores. Pode passar. Né? Então, assim, só para ter um exemplo, né, como que a gente trabalha, né, na verdade a gente acaba se configurando, aí você tem todos os logos, Márcio, né, dos membros, né? E mais os apoiadores. Esse é o rodapé do banner do nosso evento anual na edição 2021, que foi feito em Goiânia, né? No Sistema de Inovação de Goiânia, liderado pela Acespro regional de lá, com a Federação das Indústrias, o SEBRAE, o SENAI, a própria prefeitura local e mais um monte de gente aí de dentro e de fora que apoiou esse processo. Então, assim, a gente se apresenta basicamente como uma rede de redes, né? Do Rio não tem, não? Oi? Não, aí entrou a federação, que foi porque tem Pernambuco e São Paulo. Porque eles, em algum momento, se associaram ao processo, né? Apoiaram. Nós temos, na verdade, assim, em Pernambuco houve um Incodei. Sim, a gente já vai chegar o Rio ainda não foi sede do evento, né? A gente tem então, na verdade, essa configuração, né, de trabalhar nesse esquema, né? E você estava perguntando, né, Márcio, a nossa organização, na verdade, é um trabalho, pode passar, é um trabalho, né, como nós não temos, na verdade, recursos, né? A gente tem no nosso estatuto a figura de um conselho diretor, né? Que são um conjunto de pessoas, né, representantes das entidades membros que se voluntariam aí a dividir o trabalho do que seria aí de um diretor executivo. Continua na área aí. Continua. O Alexandre é muito ativo. Já vou falar do que ele está fazendo. Ele era vice-presidente da Softex, na época que eu fui presidente. Sim. Então, assim, essa turma aí, né, que somada tem alguns séculos de experiência, né? Tá certo? Então essa é a nossa estrutura atual. Vamos para a chamada, pode passar, né? O que é a nossa chamada de ideias, tá certo? A chamada de ideias é uma chamada que a gente vem operando anualmente desde 2017, né? Com o objetivo de identificar justamente oportunidades para promover a inovação colaborativa, né? Como nós não temos infraestrutura de informação para fazer esse casamento, então nós resolvemos usar a estratégia, né, das proclamas, né? Olha, quem quiser casar, vem aqui, tá certo? Essencialmente é isso. A chamada de ideias 23 agora está aberta até 30 e... Isso, já eu vou falar dela daqui a pouco. Mas pode passar, né? Uma decisão que nós tomamos desde o começo, né? Então todo o nosso trabalho desse casamento, desde 2017, ele vem sendo feito em 3 idiomas simultaneamente, ok? Então a gente consegue fazer
casamento entre propostas apresentadas em idiomas diferentes, inclusive. Ok? E onde é que vocês divulgam esses? Fora do país, onde é que vocês divulgam? Então, a gente divulga através de toda essa rede de parceiros. Nós né? falamos da rede. É certo? Tem as dessas- ETPs, as plataformas. European Technology Platforms, né, porque a Abrafip vem de lá, né, vem desse mundo. Né? E aqui na América Latina temos, além da ALET, né, que é parceira, e todas as entidades associadas à ALET, né, e o presidente é Não muito... está carregando, não? Ah? Não está Não carregando. tá carregando. O presidente da ALET atualmente, ele é de El Salvador, né? É o Juan Francisco. Ele é muito entusiasmado com a Abrafip, com a chamada de ideias, e ele apoia isso muito intensamente. Incentiva para que Tá. o Vê presidente se da ALET Vê lá, atualmente é pode tirar o daqui. Juan Francisco, ele é de El Não, Salvador. não Né? Ele é um grande vou- parceiro, né? vou- Roberto fala, o Roberto é diretor lá. Tá. Não, beleza. Conseguiu? Botei outra tomada. Essa tá? Também não. Não deu? Eu acho que a de lá talvez seja mais... Não, tudo bem. Ainda tem bateria, mas daqui a pouco não vai ter mais. Quer botar aqui? Não tem aqui? Aqui não tem. Não? Não. Engraçado. A cadeira de apoio? Não tem um botãozinho que liga lá da cidade, não? Tá ligado aqui, ó. Ou esse Tá aceso, inclusive. Estranho, né? Tá aceso. Tá achando que é problema. Não, primeiro tem que ver se não é problema do carregador. Tá carregando agora? Não. Não, então é um problema do carregador ainda, não? Hein? É o que eu estava usando em casa até ontem à noite. Tenta botar de novo, bota aqui de novo. O problema não é a tomada, então. Não, não é. Tá um perigo isso aqui, cara. Mas tudo bem, tem bateria por um tempo aí. Foi não? Baixou o brilho. Baixou o brilho da tela. Não, acho que é com mau contato aqui, não. Tudo bem, podemos. Eu vou baixar o brilho para a bateria durar mais. Está fazendo por ali? Não, a projeção está sendo de lá, não tem problema. Eu estou seguindo aqui para não misturar os assuntos, né? Ok. Então, assim, pode passar a próxima, hein? Como é que funciona esse processo de submissão, né? Aí a gente usa o SurveyMonkey, né? Nós desenvolvemos um formulário, né, de qualificação da submissão de propostas. Isso é só TI, não? Não. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer inovação. Qualquer inovação. Qualquer Exatamente. inovação. Qualquer inovação. Qualquer inovação, né? Ok. E pode passar. Aqui tem uma visão geral do formulário, aqui não vou entrar em detalhes agora, né? Mas a estrutura do formulário, ela segue uma lógica que eu vou explicar já, né? Então tem uma parte aí, obviamente, de qualificação, de dados de contato, mas tem uma parte de descrição da iniciativa também, pode passar. Né? Onde a gente pede, inclusive, para os proponentes para colocarem as descrições, né? Algumas partes, inclusive, em vários idiomas, né? Para poder fazer a publicação internacional. Né? Pode ir para a próxima. Nesse momento, né, o Antônio estava falando há pouco, né, nós estamos com a chamada 2023 no ar. Né? Então, esses são os links. Não é processo contínuo, são chamadas. É chamada anual, exatamente. Uma vez por ano. É Uma vez por ano fica aberta uns 90 dias no Isso, total. é. Está no ar essa de 23. Exatamente, é de 20. Encerra 30 de julho. Isso. A gente abriu, final de abril, Aí você analisa em quanto tempo? 30, 40 dias mais. Aí libera Isso, 40 dias exatamente. depois os vencedores Exatamente. e libera os recursos. Isso. É subvenção. Não. A gente já vai chegar lá, deixa. Então, assim, uma das coisas que é importante nesse processo, que a gente aprendeu, né? Assim, é o trabalho de preparação, né, dos participantes para se inscreverem, né? Porque o formulário, ele tem um determinado número de questões, né, que servem para o processo de avaliação. E o preenchimento, de alguma forma, ele é equivalente ao trabalho, né, de desenvolver um pitch, né, de uma startup, coisa do tipo, né? Mas é num outro formato, né, para permitir fazer esse casamento. Então, uma das coisas que nós fazemos
é divulgar em formato de PDF os questionários completos, né? E a gente recomenda a todo mundo que tiver interesse em participar que primeiro faça o download dos formulários para se inteirar do que vai ser perguntado, né? E ter as respostas prontas antes de sentar para participar, ok? Isso aí tem ajudado muito na qualidade das respostas que a gente tem recebido, né? A gente implantou essa sistemática já tem uns 4 anos e tem ajudado muito, né? Próximo. Uma vez então que a gente recebe, né, as ideias, né, no caso nesse ano encerra aqui em 2 semanas, né, a gente passa para o processo de avaliação. A avaliação tem 2 etapas. Apareceu o André. Isso. Vê se ele está escutando. Liga esse Tá ouvindo, André? microfone. Liga esse microfone. Tem que ser no microfone. Oi, André, tá excluindo? Pode passar para você. O microfone fechado. Não, agora ele abriu. Está com o microfone fechado, André. Não, Nos mas é- escuta? Botar o som pra cá. Não sei se o nosso Tá dizendo que escuta, tem que botar o som aí. Da TV. Não estamos te ouvindo. Pode ser que seja o som da Aí TV. tem o. Vou tentar aumentar aqui. Será que é o som da TV que está zerado aqui? O... Pode ser. O chat GPT ainda não chegou na televisão. Onde é que tá o... André, fala aí. Não. Não, tudo bem. Aqui. Ó, Aumenta o som. Aqui não tá. não tá. Tem que aparecer Tá. o segundo volume aí. Em algum lugar. Aumentou? É que eu peguei ele. Hã? Esse aqui você não conseguiu? Ah, desculpa, era isso que eu. Controle remoto. Controle errado. É. Não, mas aqui. Ele tá com 50? É, já devia estar ouvindo Já devia você. tá ouvindo. Tá com Fala, volume? André. Então tem que colocar a saída do som. Porque É. a saída daí deve estar para outro. Configura aí a saída do som. Sabe fazer? Tô tentando. Tem uma no Teams, né? Tem um lugar para configurar. Aí ele deve estar. Oi, André. Tá bom. Tá bom. Você pelo menos nos escuta? Ah, que bom. Tá bom. Não, pelo menos não. Eu acho que você configurar aí no Teams, não sei se. Tá Tem bom. um Teams de configuração aí. Ok. Tá bom. Deixa o telefone no viva voz. E você está escutando bem? Aham. Não está precisando de mais Bota no alguma Teams coisa? aí, bota aqui embaixo, não tem as opções do Teams. Aí bota em configuração aqui, ó, 3 pontinhos aí. Peraí. Configurações? Configurações, aí tem do áudio. Opções de reunião, não. Dispositivos, isso. Aí o áudio. Ah, Não. Você bota pra TV aí, alguma coisa assim. Matrix Switch. André, tenta falar alguma coisa. Fala pra Fala alguma coisa, André. Fala, André. Bom dia. Olá, bom dia. Agora te sim. ouvimos. Agora sim. Beleza. Peço desculpas, perdão pelo. Não, tranquilo. Eu estava numa outra reunião. O Girão saiu e a turma me pegou pelo pescoço da reunião. É, tudo bem. Bom dia, André. Aqui é o Safou o Antônio. pescoço Tudo bem? do Girão. Tudo bem, Antonioni? Há quanto tempo? Pois verdade, faz um tempo que a gente não se vê, né? Tudo bem? É um prazer estar aqui. Que bom. Prazer é nosso, André. Pode voltar no slide da. Eu já vou aqui, eu só quero ver se eu. Ah, não, compartilhamento tá. Desculpe, Imagina. Oi, Peregrino. Tudo cheguei bem? muito tarde. Eu vim ver um filme e cheguei atrasado, é isso? Podem continuar onde vocês estavam, eu me organizo aqui. Peregrino é o nosso chefe de gabinete aí da presidência. Uhum. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Antônio? Fernando Peregrino. Tudo bem? Já estou no meio do filme, né? Uhum. Começamos agora. Mas eu fiquei de passar aqui só para cumprimentá-lo. Eu não fiquei, porque na mesma hora tem uma Agora reunião tem, com o secretário executivo aqui embaixo, que ele vai expor aquele plano
Defender CT. do Ministério da Ciência, né? Hoje? E o presidente não está aí, eu devo ir. Tá. Aqui naquele andar, aqui Tá naquele certo. auditóriozinho. Segundo, não? Eu quero ir para não ficar também, né? Sim. Você não acha? Eu acho que sim, acho que tem que estar presente. Então, Que horas que é? nos represente. 11 horas. Agora, é. às 11. Nos represente aqui, peço desculpas Imagina. por conta desse compromisso aqui embaixo. Depois a gente se encontra aí no almoço aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado. Bom, retomando do como Isso. preparar-se para ensinar. Então, eu estava explicando, né, a questão do formulário de inscrição, né, a divulgação disso, né, inclusive nas mídias sociais, através de eventos online, lives que a gente faz periodicamente, né, a gente faz também um trabalho de educação, né, dos candidatos a participarem, né. Pode avançar. Né. Então, uma vez que a chamada fecha, né, a gente entra no processo de avaliação, né? A avaliação, na verdade, ele tem como primeiro objetivo selecionar, né, de todas as propostas que a gente recebe, aquelas que vão ser apresentadas no Inco Day, né, que é esse evento que a gente promove anualmente, tá certo? E então, para chegar nisso, né, nós construímos aí um júri, né, que tem hoje uma equipe de mais ou menos 30 pessoas, né, além do conselho diretor da Abrafip, nós temos aí a colaboração de gente da indústria, de consultores, de professores aí renomados da área de software, né, das universidades, né, a colaboração da SBC, né, e nós temos todo um esquema aí de trabalho montado, né, para esse júri, com regras, a gente avalia cada ideia, várias pessoas, né, para não ficar uma avaliação, né? Se tiver disparidades, né, a gente faz um trabalho de análise mais aprofundada para ver quais são as dificuldades. Isso então resulta no ranqueamento das ideias submetidas, e aí as mais bem avaliadas, elas vão para o evento, né, onde vão ser avaliados pelo público. Pode avançar aí, vou detalhar as duas coisas, né? Então o trabalho do júri, né, além da dinâmica de avaliação que eu já citei, né, nós desenvolvemos aí com apoio, né, desse pessoal da academia, né, uma metodologia própria baseada nesses 7 critérios, né. Eu poderia aqui fazer uma apresentação de 1 hora só falando desses critérios, né. Já tem, se vocês quiserem ver no nosso canal no YouTube, tem webinar falando só disso, né. Mas essencialmente nós temos aí um conjunto de critérios com uma definição detalhada, né, como é que se avalia, né, de tal forma que o resultado dessa avaliação seja a mais transparente e mais objetiva possível, ok? Isso vai, então, envolve diversos aspectos aí do processo da inovação, levando em conta que, como nós estamos falando chamada de ideias, né, nós aceitamos desde coisas que estão apenas no terreno das ideias, até coisas que já podem estar, de alguma forma, implementadas, né? Então, muitas vezes, né, os modelos de maturidade que visam, por exemplo, a aceleração ou um estágio mais avançado não serviriam, né? Por isso que a gente acabou fazendo isso. Pode avançar, né? A segunda parte da avaliação, que ocorre ao vivo, né, durante esse evento anual, é a votação do público, né? E desde o começo da pandemia, nossos eventos têm sido híbridos, né? Então a gente tem participação do público presencial, no local onde o evento está acontecendo, e nós temos também a participação remota, né? Pitch de quanto tempo? 13 minutos. São pitches longos, é tempo para... Né? A gente tem, então, na verdade... um dia inteiro, né? Então 15 vezes 13, mais algumas palestras, essa é a pauta do Qual é o evento. peso do público em relação à avaliação do resto? Oi? Qual é o peso do voto do público em menor. relação aos críticos que fizeram a análise? Ela é 40% do final. Não é muito, não. É que, na verdade, assim, a O gente... cara, em 13 minutos, vai decidir pela morte ou sobrevivência de um... É que, na verdade, assim, ó, o nosso histórico mostra que as avaliações, em geral, são muito próximas. Converge, né? Converge. O que acaba acontecendo, sim, pode haver uma
pequena mudança de ordem em algum lugar, mas as variações são muito pequenas. O que é importante aqui, do ponto de vista de ferramentas, né, é assim, o fato de você permitir ao público, mesmo remoto, participar, né, é um atrativo, né? Então, assim, nós nos eventos híbridos que nós tivemos menos participação online, nós tivemos 500 pessoas, né? O que teve mais, nós chegamos a ter 2.000 participantes online, ok? Então, porque as pessoas se sentem participando do processo, né? Então, essa aqui é a questão, digamos, da nossa experiência aí, né? Que acho que é importante aqui de colocar na mesa aí para compartilhar com vocês. Podem passar, né? Aqui vocês têm distribuído aí as edições, né, de 2017 a 2022, né? Esse evento, o International Cooperation Day, é um evento itinerante, né? Então cada ano ele é feito em outro lugar, né? Ano passado foi em Fortaleza, né? Mas a gente já fizemos aí 6 cidades, ainda não foi feito aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente tem, então, na verdade, em Porto Alegre também não, tá certo? Esse ano será? Mas a gente já chegamos lá. Mas a gente tem, na verdade, o objetivo, né, da gente fazer o evento itinerante é fazer com que a gente possa ir incentivando os ecossistemas locais, né? Porque cada vez que você faz um evento desse porte, não importa aonde, tá certo? Você movimenta o ecossistema local, né? Vocês viram há pouco o banner lá em Goiânia, por exemplo, né? Acabou movimentando toda a máquina, né? Não só do setor privado, mas também da prefeitura, do estado, né? Temos, né? A cerimônia de abertura foi feita no auditório do Palácio do Governo do Estado, em Goiânia, né? O recurso para esse evento vem de patrocínios? Sim. A FINEP já participou disso? Não. É uma das coisas que é uma das possibilidades que a gente quer sugerir. Tá, desculpa. E, no ar, esqueci. então, assim, o Incodei, ele serve para fazer essa promoção dos ecossistemas locais, ele permite atrair o público, tá certo? Mas sozinho ele não garante esses casamentos que a gente quer promover, certo? O que nós fazemos, na verdade? E não só dos vencedores do Incodei, mas todos que se apresentam no Incodei, na verdade, as 15 ideias mais bem classificadas, elas entram para o nosso portfólio, né? Esse portfólio, né, de ideias selecionadas, ele é exposto em nosso site, ele é trabalhado por todos os agentes envolvidos nesse processo, né? Todo mundo que tem o papel de casamenteiro, né, para usar a analogia que eu usei no começo. Qual é a importância da base tecnológica na aprovação de um projeto? Eu vejo, por exemplo, cardápio digital, tecnologia de baixo, pelo que ele na verdade, isso é muito mais consequência das características da nossa rede de relacionamento, né, das pessoas que estamos nesse momento no conselho diretor, do que da estrutura da chamada. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Sim. Cardápio digital foi uma ideia que surgiu em meio à pandemia, no início da pandemia, tá? Quando os restaurantes estavam fechados. Não, eu não sou contra ele ter ganho, não. Só estou dizendo aqui porque ele deve ter, não deve ter uma base tecnológica sofisticada, do ponto de vista de apoio da ciência, da ciência conduzindo a inovação, com startups, essa coisa toda. Realmente, naquele momento, eu acho que o mote desse projeto ter sido muito bem avaliado foi a possibilidade de escala, né? Aquele conceito de startup, né? Uma ideia, um projeto, um produto que vai escalar. Bem, né? É isso aí. Tá, beleza. Vamos só uma curiosidade. Não, tudo bem. Porque mercado é um dos critérios. Tá? Mercado é um dos Sim. critérios. Vamos para o próximo bloco, então. Outra questão que a gente se preocupa, né, é na questão das estratégias, né? E como a plataforma tecnológica é baseada no modelo europeu, né, então nós desenvolvemos uma agenda estratégica para o nosso esforço. Eu não sei se vocês conhecem esse modelo ou não, tá certo? Mas tem vários exemplos aí de documentos desenvolvidos por plataformas tecnológicas europeias, né? Essencialmente são documentos onde as pessoas que estão trabalhando em prol daquele objetivo se juntam e dizem
o que elas de fato querem. Esse documento, então, ele serve como um norte, né? E aí eu vou passar aqui muito rápido, nós fizemos um documento grande, nós fizemos várias apresentações, mas vou dar alguns flashes aqui, pode passar, né? Então, na verdade, assim, para a elaboração desse tipo de documento, a gente acaba usando as cabeças que compõem a Abrafip como um think tank, né? Como uma organização para pensar o futuro, né? E nesse caso aqui, então, o que nós procuramos desenvolver é a proposição de medidas e iniciativas que possam, de fato, melhorar significativamente esse ambiente, né, que a gente está querendo impulsionar, tá certo? Pode passar. Nós publicamos esse documento em 2020, né? Ele está no nosso site, tem webinars de apresentação, vários também no nosso canal no YouTube, né? É um trabalho que levou quase 2 anos para ser feito, né? E que foi baseado, então, na verdade, assim, nós partimos aí de uma série de materiais, né? Não procuramos reinventar nem refazer estudos já feitos, mas aproveitar tudo que já tinha. Pode passar. Participou E aí, gente do MCTI? sim, tivemos, no documento tem os currículos de todo mundo que participou no apêndice, né? É muita gente, né? Não é da cabeça da gente, né? Mas o que é importante aqui, para vocês entenderem um pouco aqui do perfil, do conteúdo, né? Todos os documentos foram trabalhados, eles foram acumulados nesse repositório que está público, e tem aqui alguns slides para mostrar exemplos, né, de tipos de documentos que nós consideramos, né? Nós trabalhamos aí com diversos diagnósticos, né, do problema da inovação no Brasil, que foram feitos por agentes os mais diversos, né? A Clarivate, por exemplo, uma empresa de consultoria para o setor acadêmico, né, que foi contratada na época pelo MCT. Nós temos um acórdão do... Os documentos estão todos disponíveis? Oi? Tá tudo lá. Se acessar no site, tá no site da se acessar aquele QR Code que está lá na tela, você tem todos os PDFs. Pelo site da Abrafip que chegou lá. Pode passar. Muito obrigado. Né? A gente pegou diversos papers, né, de policy reviews, tanto nacionais quanto estrangeiros. Pode passar. Né? E pegamos aí diversos documentos de organismos internacionais, como a UNCTAD, da OECD, né, que ao longo dos anos vem publicando, né, inclusive comparando o que outros países estão fazendo, né? Pode passar. E, né, nós usamos também uma base de dados chamada STIP Compass, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido, um projeto conjunto da OECD com a União Europeia, né, na verdade visando mapear características de ciência e tecnologia e as políticas de inovação, então, nesses mais ou menos 40 e poucos países que fazem parte, né, das duas organizações, mais os países candidatos, né? Vocês podem ver, por exemplo, que o Brasil faz parte, né? Então, assim, tem coisas interessantíssimas já feitas, e a partir delas a gente dá para concluir muitas coisas, mas esse é outro tema que a gente poderia aqui ficar falando horas, fazendo uma apresentação. Mas foi isso que eu selecionei aqui sobre esse tema da agenda estratégica. Vamos para o próximo bloco, que é a atuação internacional, né? Então, assim, nessa arena, né, o nosso amigo Alexandre Moura, né, está trabalhando voluntariamente aí como diretor de Relações Internacionais da Abrafip, né, e já vem há alguns anos, então, montando essa rede, né, basicamente o que nós estamos fazendo, algumas dessas figuras aí vocês devem conhecer, né, são, na verdade, todos brasileiros na diáspora, né? O Fábio está fazendo o quê? Então. Fábio Pagani. Então, ele está nessa área de inovação lá na Austrália. Ele está morando na Está Austrália. morando cada um deles está morando no território onde está a cabecinha, né? A cabecinha dele está no lugar certo. Então aí o Fábio está na Austrália, o Hélio está no Japão. Mas ele está por conta própria da empresa dele. Exatamente. E não como Brafip. Não, eles são todos voluntários na Brafip. Exatamente. Eles são representantes e colaboram, né? O Reinaldo em Madrid e o Fernando na Flórida, né? Tá certo?
Então, E o na verdade, Alexandre é o gestor do o grupo. Alexandre é o gestor do grupo, né? E a gente brinca, né? Que eles fazem o papel de olheiros de oportunidades. Então, por exemplo, o Reinaldo, né? Está na Espanha já há quase 30 anos, né? Trabalhou em grandes empresas lá. Está como empresário? Ele tem a empresa dele, né? Como consultor. Mas ele tem uma rede de relacionamento muito grande, né? Inclusive em Madrid. Inclusive dentro do CEDET, né? Vocês estavam falando antes do Javier, né? Foi ele que trouxe o Javier pra gente. Nada a ver, não conheci. Oi? O Reinaldo não conheceu? Não tô lembrando. Bom. Se for. Ele foi do Banco Bilbao. Do BBVA. BBVA, né? Bilbao Era Sky. Bilbao Sky. Isso. Aí. Ele era... Pode passar. Outra questão que nós fizemos aí já tem 2 anos agora, né? Nós incorporamos, né, na European Enterprise Network, né? E no Brasil é liderada pelo IBICT, né? Que também é parte aí das autarquias ligadas ao MCT, né? O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, né? Quem lidera essa iniciativa lá é o Márcio Canedo, não sei se vocês conhecem ele. Pode passar. Outra questão que vem crescendo nos últimos anos, né, é a participação da ALET, né? A CESP participa da ALET já há mais de 15 anos, né? Mas o que nós estamos fazendo, na verdade, nesses últimos anos, é usar o ambiente da ALET, né, para promover esse sistema de inovação em colaboração internacional, né, graças à gestão atual da ALET, né, que, como o Antonioni disse antes, é liderada por um empresário chamado Juan Francisco Martínez, de El Salvador, né, um país pequeno da América Central, mas que exige, por ser pequeno, justamente essa visão internacional para todo mundo que empreende, né. E, bom, vocês têm aí no mapa, né, a ALET hoje é Espanha, Portugal, mas toda a América Latina hispana, né, à exceção da Nicarágua, né, questões políticas, Cuba já faz parte, né, e o Brasil. São 18 países. 19. 19, né? Isso. E aí, o que aconteceu? Na gestão do Juan Francisco, né, como parte do plano estratégico dele, foi criado um comitê de inovação na ALET, né. Ele convidou a gente a participar disso e o grupo cedeu a liderança para a gente. Então nós estamos hoje liderando, já tem 3 anos, né? Ele está na 2ª gestão, esse comitê de inovação da ALET, né? E a nossa chamada de ideias, então, hoje está com essa cara que está aí na figura também no site da ALET, ok? E pode passar, como parte desse processo de internacionalização, vou responder a pergunta que você fez agora, né? O Incodei 2023 vai ser feito na cidade do Panamá, ok? De fato, a entidade de TI lá, em parceria com a Scala Latam, né? Que é a empresa do ex-presidente da Capatec, né? Que é a CESPRO do Panamá, eles estão organizando, né? Esse é o banner do lançamento da chamada. Essa ponte, para quem não conhece, é a Ponte das Américas, né? Na rodovia Pan-Americana, é a ponte que cruza o Canal de Panamá, né? Segundo os panamenhos, liga o hemisfério norte e o hemisfério sul, né? Certo? E para a gente fechar, né, tem 2 slides aqui com a nossa presença online, né? Pode ir. Nós temos, eu falei do nosso canal no YouTube, nós temos um fanpage no Facebook, temos um perfil no Instagram, né, no canal no YouTube. Todos os eventos que nós fizemos, os Incodays, foram filmados, né, os presenciais e os híbridos, estão todos lá, né. E o último slide, vocês têm aí o nosso perfil no LinkedIn, que é bem significativo, né, como rede social para a gente tem rendido bastante, e o nosso site. Agora, é isso. Você não falou do cara que ganha as ideias lá. Uhum. O que ele recebe? O que é subvenção? Então, na verdade é assim, apoio de que tipo? Isso varia a cada ano em função de quem são os nossos